Senhores TV, informativo semanal em sintonia com você. Olá, mais um Senhores TV no ar e como prometido, mais uma vez, não é, doutor Ricardo? Exato. Doutor Ricardo Sommer, advogado dos senhores, e a gente falando de alguns pontos que mais nevrálgicos, vamos dizer assim, da Convenção Coletiva do Trabalho 2012-2013. Hoje não é diferente, eu queria conversar com o senhor, já conversando, tendo aí um parâmetro de tudo que está acontecendo, a respeito de cesta básica e ticket refeição, que apesar de tratarem de comida, são coisas distintas e merecem uma atenção mais específica, não é, doutor? Exato. Na verdade, a questão também levanta algumas dúvidas por parte dos empregadores, certo, contadores e público. E o próprio empregado E o também, próprio né? empregado. A grande dúvida é a seguinte, muitas pessoas perguntam se quando concedido o ticket refeição, não há necessidade da concessão da cesta básica. Essa é a pergunta. A resposta é clara, não. Quando fornecer o ticket refeição, tem que fornecer a cesta básica. Uma coisa não anula a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Certo. Ticket refeição é concedido aos empregados que trabalhem no estabelecimento que não fornece a alimentação. A nossa convenção determina o fornecimento de refeição para os empregados. Certo. Então, a empresa tem a opção de não fornecer a alimentação. Então, na hipótese dela não fornecer a alimentação, ela obrigatoriamente tem que fornecer o ticket de refeição para o empregado. E aí o empregado escolhe onde ele almoça, onde ele utiliza o ticket dele. A cesta básica é um benefício que é concedido independente dele almoçar ou cumprir um horário menor, ela é concedida, é um direito social conquistado pelos empregados. Certo. Então, que fique bem claro, mais uma vez aqui, cesta básica é um direito adquirido, constante na convenção e tal. O ticket de refeição é o que diz respeito ao cotidiano. Exatamente, ao Não é? período de trabalho. Perfeito. Ao período que o empregado está lá trabalhando para o empregador. Perfeito. E aí vem uma outra questão inerente a esse horário de intervalo de refeição e descanso, que é uma cláusula que foi inserida há pouco tempo atrás, que é a cláusula 10ª da convenção, que fala que a alimentação, quando concedida pelo empregador, ela tem que ser balanceada. Interessante, isso é saudável. Importante. A grande questão da nossa categoria é evitar que o empregado seja submetido a determinadas refeições que não sejam balanceadas, que não sejam saudáveis. Certo. Então, na verdade, a ideia é preservar o empregado. Isso já consta? Já consta, está na cláusula 10ª da Convenção Coletiva. É mais uma observância que tem que mais ter um uma empregador com exatamente. isso. E a gente fala muito com relação ao empregador, que tem que ter a observância de todas as cláusulas, que tem que estar ao par disso tudo, mas a gente enfatiza também que é muito importante que o empregado também esteja ciente disso tudo, porque ele é parte integrante de tudo isso que foi feito. Perfeito. Não é? Então, quando o senhor diz uma alimentação balanceada que o empregador tem que ter, existe também uma certa obrigação, até um bom senso, Perfeito. eu diria, por parte do empregado, em saber que ele tem o direito, mas que ele tem que cumprir o dever dele também, assim como o empregador. Perfeito. Não é? Na verdade, essa cláusula, ela visa, na verdade, ela vai de encontro com as normas da CLT, com normas do Ministério do Trabalho, que visa exatamente a segurança, a rigidez do empregado. E também faz parte da obrigação do empregador na contratação. Perfeito, perfeito. Isso elimina problema também. Não tem dúvida. Nós temos menos problemas na Justiça do Trabalho por conta dessas questões. Não tem Existem dúvida. exemplos que podem ser dados, que às vezes um estabelecimento fornece determinada alimentação e aquela alimentação é dada diariamente, sem controle algum. Isso daí tem que ser evitado. E sempre a mesma coisa, diria assim? Exatamente. Sempre Certo. a mesma alimentação ou lanche. As pessoas confundem lanche, salgadinho, com petisco, uma refeição, com né? uma refeição, que são coisas distintas. Não tem O Ministério do Trabalho, o site do Ministério do Trabalho, no site tem uma determinação a respeito das alimentações. Fala o que é uma alimentação saudável, fala o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, também disciplina essa questão, dá sugestões, montagem de cardápio, sugestões, não é para seguir a risca
aquele critério, Mas, aquela exigência. Mas, acima de tudo, há de se, repito aqui, há de se ter o bom senso. Né? Na verdade, tudo é bom senso. Não tem dúvida. Você que trabalha o dia inteiro, bom, esteja atento a isso. Você tem direito ao ticket de refeição, você tem direito à refeição, faça a sua parte também. Comece a se alimentar adequadamente, de uma forma mais normal, eu diria assim, porque o anormal é a gente ficar, eu falo isso, mas todo mundo tem isso daí, todo mundo come muita bobagem, eu também como muita bobagem, mas a gente precisa, chegar uma hora, a gente tem que ver isso daí. Doutor, pegando aqui carona a respeito disso daí também, foram muitos os pontos nessa convenção. Eu gostei muito porque você vê, teve toda essa convenção coletiva do trabalho aqui, muitas reuniões entre os empregadores, entre os empregados de toda a classe, os senhores, mediando isso tudo, dando as suas opiniões também, participando ativamente, para que a gente chegue a um bom termo e com muitas cláusulas. A gente falou duas aí, essa agora do ticket de refeição, aí, falando um pouco mais efetivamente aqui, de valores, como é que o senhor faria um paralelo, aí, um parâmetro rápido, de alguns pontos que foram realmente importantes nessa convenção? A fixação de um teto, uma coisa que eu lembrei que o senhor queria muito falar, a respeito da validade. Isso daí é de novembro. De 1º de novembro de 2012. Isso é importante para você, empregador, também. 31 de outubro de 2013. Ou seja, o procedimento dele qual é? A partir de 1º de novembro, todas as regras que foram discutidas e acordadas nessa convenção, elas têm que ser cumpridas a partir de 1º de novembro de 2012. Certo. Então, se houver diferenças salariais, questões econômicas, elas têm que retroagir a data de novembro de 2012. Vale aí, o senhor já citou no outro programa também, que já os contadores já receberam tudo isso. Ele tem que estar atento também, para também lembrar o contador dele e falar assim, olha, já houve e tal, já recebeu, é importante isso também, né? Sim, perfeito. Inclusive quando nós começamos as discussões, quando nós percebemos que a discussão estava bastante acalorada, certo, e que estava os valores estavam sendo bastante longes, e a gente não estava conseguindo chegar no denominador comum, nós lançamos no site uma sugestão, nós comunicamos alguns contadores e os empregadores em geral, para que já fosse feito um adiantamento a título de antecipação salarial, muito interessante, visando exatamente para que chegasse nesse momento de assinatura, não cumulasse o mês de novembro, o mês de dezembro e o mês de janeiro. Já houve essa preocupação também. Exatamente. Em dezembro nós lançamos essa informação no site, sugerimos que fosse antecipado 6% a título de antecipação dos salários, exatamente para evitar esse cúmulo já agora em fevereiro. Começo de ano em todos os sentidos, seja no seu negócio ou na sua casa, é um acúmulo, porque até desde a convenção, eu vou falar, você deve rir aí um pouco, a gente acaba falando, mas desde o seu empregado até a escola do seu filho, é onde tudo acontece. Conta, então já TVA, houve essa... impostos. Não tem dúvida. Então nós já sugerimos em dezembro para que fosse antecipado. A grande maioria dos empregadores, contadores, já se anteciparam e fizeram essa adequação no salário dos empregados, perfeito, já em dezembro. Perfeito. A gente tem muita coisa para conversar aqui, lembrando, nós teremos mais um programa também com o doutor Ricardo Someira. E lembrando, todas as quartas-feiras, não é, doutor? Das 9 ao meio-dia, eu estou atendendo pessoalmente no sindicato. Perfeito. E se você quiser adiantar também alguma pergunta ao doutor Ricardo também, você pode mandar um e-mail a ele pelo jurídico@senhores.com.br. Hoje nós falamos de cesta básica e ticket de refeição, mas eu tenho certeza que esse começo, até a gente entrar nos conformes aí, você deve ainda realmente ter as suas dúvidas. Mais uma vez, eu agradeço ao doutor Ricardo. Eu agradeço a presença. E nós estamos à disposição aqui, né, doutor? Sim, estou à disposição no e-mail, no sindicato, quando precisar. Perfeito. Só entrar em contato. Não tem dúvida. E o Senhores TV, este canal que é feito para você, telespectador, para você que é do ramo, para entender tudo o que acontece. Como nós já falamos também, muito boas notícias nesse ano de 2013. A nossa função está sendo cumprida aqui, levar a você a informação e dirimir as suas dúvidas. Mais uma vez eu convido a nos visitar no Senhores TV, qualquer dúvida, em contato pelo telefone. Doutor Ricardo, muito obrigado. Agradeço. Eu posso falar junto com o senhor até a semana que vem, né? Até a semana que vem. Até a semana que vem para você, mais uma vez com o doutor Ricardo Someira, advogado dos senhores. Até lá.
Senhores TV, informativo semanal em sintonia com você.